consegui fazer, eu entendi. Aí como essa aqui foi a primeira, eu não estava entendendo bem. Ah, Mas eu não bom. sei onde exatamente não. Eu sabia que era por comparação, mas na hora escrevendo não estava dando certo. Mas depois eu entendi qual que é o procedimento. Entendi. Trivial quando a gente tem as várias ferramentas em mente, né? Eu olhei para aquilo e já pensei em Torricelli na hora. Então, É, uma hora vai. eu também tinha feito primeiro por Torricelli. Pode crer. Aí, aí essa tem 91, não, tem 92, na verdade. Vamos ver. A Olimpíada Brasileira de Física é sempre um negócio que me dá calafrios. Tem umas questões barra pesada. Teve uma vez que eu fui fazer uma questão, uma prova para uns alunos meus. Peguei uma da Brasileira de Física. Chegou na hora eu não conseguia resolver. Foi triste aquilo. São questões que tem que se preparar antes mesmo. Bem, vamos ver aqui. Pode não ser o caso, né? 2 estudantes decidiram medir a velocidade das águas de um rio usando apenas uma trena e conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Após algumas tentativas, perceberam que abandonando simultaneamente uma pedra do alto da ponte e um barquinho de papel nas águas do rio, a pedra atingiu o barquinho quando ele era colocado na água a 3 metros do ponto de impacto. E a pedra cai em queda livre por 5 metros. Então, da queda livre da pedra, a gente consegue tirar muita informação, né? Porque a gente tem a altura e a gente tem uma queda livre, então a velocidade inicial é zero. Dá para saber qual foi o tempo que ele caiu, com qual velocidade ele chegou, muitas coisas, né? Uhum. Porque a gente tem aceleração. De posse desses resultados, eles chegaram à conclusão correta de que a velocidade média da correnteza do rio tinha um valor. Bem, esse problema ele é um tanto trivial. Por quê? Porque uma vez que ele explicou que o barco foi lançado a 3 metros, né, e a correnteza ficou empurrando ele, e a pedra caiu por 5 metros e os dois se encontraram ali, eles se chocaram, significa na prática que o tempo que a pedra demora para cair 5 metros é o mesmo tempo que o barco demora para andar 3 metros. Ok? É. Como a gente está procurando a velocidade do barco, eu vou chamar de velocidade B, a gente sabe que uma vez que a velocidade é média, né? Então a velocidade é constante. A gente pode utilizar a equação da velocidade média, ou a equação do sorvete, né? MRU. Então, delta S por delta T. Eu quero ver. É isso que eu quero encontrar. Eu quero ver. Eu tenho delta S já, né? Delta S é 3. Se eu encontrar o T, está resolvido. Como é que eu vou encontrar o T? Bem, o problema falou que o tempo da queda da pedra é a mesma no movimento do barco. Então, vamos escrever a equação aqui da pedra, né? A gente sabe que ela caiu por 5 metros. Então, a gente pode dizer assim, delta Y igual a V0T mais A, T quadrado, sobre 2, para o nosso caso, foram 5 metros, velocidade inicial 0, gravidade 10 dividido por 2, 5, T quadrado. Bem, T é 1, né? Certo? O de queda, você fala? Foi um segundo de queda. Uhum. É, isso mesmo. Então, sendo assim, a velocidade do barco é 3 dividido por 1. É 3. Pronto. Resposta C. Na dúvida, sempre chute C. Qual que foi a tua dúvida aqui? Não, eu tô vendo aqui que eu viajei completamente na parte do movimento do barco, que eu coloquei movimento variado. E eu Ah, tava é. tentando pôr a fórmula com um dado que nem existe. Aí não tem como, porque no modo geral, quando tá falando de rios, tá? Tá sempre falando de uma aceleração nula. É velocidade constante. É, Tá? aí, mas a primeira parte eu achei um segundo de queda mesmo. Aí eu tava tentando pôr o tempo disso na outra conta. E faltava aceleração, né? É. A hora que ele falou velocidade média aqui, ele entregou a paçoca, né? Constante. Uhum. Daí tu já escreveria a equação da velocidade média. Esse detalhe, né? Mas tudo bem, acontece. Eu, quando vejo a palavra rio na física, já sei que a velocidade é constante, né? Então, eu já estou acostumado. Já. Porque tem tanto problema envolvendo o rio, sabe? E neles é sempre questões de velocidade relativa. Nesses casos, na prática, só funciona a velocidade constante. E aí, meu caro, mais alguma?
Agora da parte gráficos. Aham. Qual página? Tô procurando aqui. Vamos fazer uma que eu ainda não fiz, Claro. porque em geral eu não fiz muitas de vestibular, eu estava fazendo das do livro mesmo. Mas em geral não tive muita dificuldade. Então, às vezes, do vestibular pode ser mais difícil. Essa T96, a página 108. Vamos lá. T96. Mackenzie. Correndo com uma bicicleta ao longo de um trecho retilíneo de uma ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante de módulo igual a 2,50. O diagrama horário da posição para esse movimento está ilustrado a seguir. Beleza. Então a criança está correndo e a gente nota que a cada segundo que passa, né, ela está voltando, né? Ela está voltando. Então, ela estava numa posição inicial, que deve ser lá pelos 60, alguma coisa assim, e no final, depois de uns 40 segundos, né? Eu estou fazendo previsões, assim, vai chegar a zero, né? 10. Segundo o referencial adotado no instante t igual a 15, a posição x da criança é igual a... Bem, o que acontece aqui, né? Tu tem que olhar para esse gráfico e saber que tipo de movimento é. Tu sabe qual é? MRU ou MRUV isso aqui? Movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem aceleração, né? Então a gente vai escrever aqui. Como estamos num gráfico posição tempo e temos uma reta, significa que estamos em MRU, ou seja, sorvete. A equação que rege esse movimento é sorvete. Beleza. Sendo assim, as coisas facilitam bastante, né? Porque posição final é igual a posição inicial mais VT, velocidade constante. A criança corre com essa velocidade de 2,5. Ele está pedindo no instante 15, né? Nós queremos saber no instante 15. Mas falta um ponto aqui, né? Falta uma coisa. Nós não sabemos o x0. Mas já sabemos a velocidade. E aí, conseguiria encontrar o x0? O espaço inicial. Isso, a posição inicial, exatamente. Bom, pelo... Note que você tem um ponto ali no gráfico, né? Sim. Uns 30 segundos, né? Para 30 segundos ele está na posição 25. Então, uma vez que você já tem parte da equação que está aqui, é só você pegar esse ponto e colocar na equação. Então, para t igual a 30, você tem x igual a 25. É só colocar aí e pronto. Uhum. Aí você encontra o x0. Vai lá, encontra o x0 para a gente, por favor.
o que está acontecendo aqui, né, é uma coisa bem padrão quando a gente estuda retas. Tipo, quando a gente está estudando retas lá na matemática, né, o que acontece? Eles nos dão 2 pontos, ou nos dão o coeficiente angular e 1 ponto, que foi o que aconteceu aqui. Nós temos uma reta, nós temos o coeficiente angular, que é o valor da velocidade, e nós temos um ponto. Com isso que eu acabei de falar, nós temos informação suficiente para encontrar a equação aqui. E uma vez com ela encontrada, a gente pode encontrar qualquer ponto que a gente quiser, em especial que ele está pedindo no enunciado ali para 15 segundos, né? Então, conseguiu achar o x0? O meu deu 50 aqui. Bem, provavelmente você está certo. Vamos lá. Você jogou 2,5 vezes 30 e vai dar, vamos ver, não sei também, hoje está complicado. 2,5 vezes 30, 75. 75 de um lado, 25 do outro, né? Então, 50, exatamente. Ah, tem um detalhe aqui que eu comi bola, né? O sinal é negativo. Desculpa. Comi bola total. Por que o sinal é negativo? Bem, temos uma reta decrescente. Então, apesar dela estar dizendo que o módulo é esse, né? E na equação a velocidade vem aqui somando, uma vez que ela está voltando, ela está indo para trás, né? Ela está indo para o zero, do 25 ela foi para o zero, posição zero, é uma velocidade negativa. Reta decrescente é negativa. Então, vai dar isso aí mesmo, tu falou, 50. E daí está resolvido, né? A gente quer o x para quando o t é 15. Então, 50 menos 2,5 vezes 15. Né? Como é que a gente faz essa conta? 2,5 vezes, ou melhor, né? Como é que eu gosto de fazer essa conta? 2 mais 0,5 vezes 10 mais 5. Né? No vestibular é bom ter essas diquinhas. 20 mais 10 mais 5 mais 2,5. 35, 37,5. Foi isso que tu chegou? Eu não fiz ela agora até o final. Eu não tinha Ah, tá. feito antes. Beleza, mas deu 37,5, tá? Tá. Então, aqui, como eu havia dito, ia ser uns 40 segundos. No caso aqui, para chegar em zero, seriam uns 40 segundos, né? Mas no caso para 15, né, tem que ser, obviamente, antes de 30. Então, no caso, é o... Ah, claro, eu esqueci de somar ali. E daí, só soma com 50 e dá o valor certo, beleza? Então é isso. Nada demais esse problema aqui quando a gente sabe trabalhar com retas lá da matemática, né? Então, só entender a questão de como obter uma reta com coeficiente angular, com 2 pontos, esse tipo de coisa. A parte de matemática, tu falou que tu tá bem, né? Não, é exatas em geral. Eu estudo. Se eu não estudar, não sei nada, não. Aham. Bem, se tu precisar de alguma ajuda aí, de matemática eu também ajudo, tá? Tá. Mas eu acho que as contas de matemática tu tá resolvendo sem problemas. Tu tem a matemática básica muito bem, tu consegue resolver as coisas aí. Eu tô fazendo aula com outro professor também na matemática. Ah, Exercício é? de matemática mais avançado. Legal. E aí, qual é a próxima? Essa T97, acho que é de encontro, parece. Parece que é, vamos lá. Posições iguais, né? Instante e posições iguais ele está querendo. Então, na prática, a gente tem que encontrar qual é a equação dessas retas, né? Bem, vamos encontrar a equação da vermelha primeiro, porque ela é a mais fácil, uma vez que o coeficiente linear da vermelha é zero. E a gente está falando de equação da posição, nós estamos num gráfico de posição por tempo e são retas. É que nem o problema anterior. Logo, MRU não tem aceleração, né? Sorvete. Agora, a gente nota que em 5 segundos, ele saiu do zero, ele fez de 0 a 100 metros em 5 segundos. Então, a velocidade do vermelho aqui vai ser 100 dividido por 5, que é igual a 20. Logo, a posição, né, em função do tempo, é igual à posição inicial, que é zero,
mais 20t. Está crescendo. Tudo bem até aí? Tudo bem. Agora vamos para outra que é um pouquinho mais chato. A primeira coisa que a gente tem que fazer é obter o coeficiente angular. Então, que no nosso caso é a velocidade, né? Agora, para ele aqui, a gente pega dois pontos, né? Podemos pegar esse ponto A e o ponto inicial aqui. O coeficiente linear, ele é sempre o delta vertical sobre o delta horizontal, ou seja, a variação da posição pela variação do tempo. A variação da posição aqui, vamos considerar que o ponto final é o A, né? Então é 400, final, menos inicial, que é 600. Dividido por 5 menos 0. 400 menos 600 é 200. 200 dividido por 5 é 40. Aí, até que enfim. Só que como tem o sinal de menos, menos 40, o que é esperado uma vez que a reta está caindo, né? Então pronto, nós temos a equação aqui também. Porque a gente nota que a posição inicial é 600. Então, S igual a 600 menos 40t. Agora ele está perguntando, deve-se cruzar na posição e no instante. O que a gente faz quando a gente tem as equações e quer encontrar cruzamento? É igual às posições. Isso. Uma vez que tu iguala as posições, tu encontra o tempo, né? Então, vamos igualar. Fica fácil quando não tem quadrado, não precisa resolver fórmula quadrática. Báscara, né? Então vai ficar... Vai ficar 60t igual a 600, logo t igual a 10. Tem essa opção na resposta? Tempo igual a 10? Tem. Tem Letra A. primeiro. Letra A. Não precisa nem fazer a questão da posição, né? Mas se quisesse, o que a gente teria que fazer? Poderia pegar esse valor de tempo, 10, e jogar em qualquer uma das equações. Se jogasse, por exemplo, aqui, daria 200. É. Isso é da tua terra, hein? Que lugar é esse? FMTM. Sei não. Sabe, Nunca não? ouvi falar. Não deve ser um lugar muito tenso de entrar, né? Porque essa questão aí tava bem tranquila. Tem uns números muito redondos, tá louco? Show, gostei. Vamos na T111, a página 111 da FUVEST. Vamos ver. 111. 111. Qual a questão? Ah, também T111. É, entendi. T111. Na página 111, pode crer. FUVEST. Dois trens. Agora nós temos retas num gráfico de velocidade por tempo. Então significa que aqui nós estamos em MRUV, tem aceleração. Não sei se isso vai ser importante, mas é um fato. Fazem manobra em uma estação ferroviária, deslocando-se paralelamente sobre os trilhos retilíneos. No instante t igual a 0, eles estão lado a lado. Eles estão lado a lado, só que um está com velocidade no sentido positivo, que é o verde claro, e o verde escuro está com sentido negativo, porque ele está indo para baixo, a velocidade está diminuindo. Bem, vamos lá. Até o gráfico representa as velocidades dos dois trens, de 0 até 150 segundos, quando termina a manobra. Tá esquisito aqui. A distância entre os dois trens no final da manobra é... e aí, qual que é a tua ideia aqui para resolver isso? Tem várias formas de resolver isso, tá? Uma forma, que talvez seja a mais demorada, é você encontrar as equações do movimento, certo? O problema é o seguinte, se tu fosse encontrar a equação de movimento, tu ia ter que encontrar 4 equações de movimento, acredita? Consegue me dizer por que seria 4? Porque ele muda de sentido. Exato, exatamente. Se ele muda de sentido, muda a aceleração, né? Então, é isso. Nós notamos aqui, vamos falar assim, graficamente, né? Pensando graficamente. Nós temos um gráfico, outro gráfico. São gráficos com equações diferentes.
São retas com equações diferentes. Então, nós teremos dois gráficos, duas equações para o verde escuro e duas para o verde claro. Então, a ideia não é essa aqui. A ideia é usar um fato matemático bem importante. Que a área abaixo da curva é exatamente o deslocamento que o objeto teve. Então, aqui, por exemplo, né? Qual é a área embaixo desse triângulozinho, desse primeiro triângulozinho? Isso aqui que eu pintei de rosa. Bem, a área de um triângulo não é base vezes altura dividido por 2? É. Então, nós temos a altura 5, a base 50. Então, significa que é 5 vezes 50 dividido por 2. Então, vamos dizer assim, o deslocamento, vamos chamar assim de parte 1, parte 2, parte 3, tá bom? O deslocamento do verde escuro na parte 1, vou chamar de D, foi 50 vezes 5 dividido por 2. Porque é a equação de um triângulo, eu quero a área do triângulo aqui. 50 vezes 5 é 250, dividido por 2, 175, né? Não, 125. Ele se deslocou 125 metros aqui. Agora, olha só que curioso, né? Ele tem o mesmo triângulo aqui para baixo. Certo? Certo. Então, o que acontece nessa parte? É um triângulo, mesma área, o problema é que ele está na parte negativa. Significa que nessa região 2, Ele retornou. ele fez 125 metros negativos. Exatamente, ele retornou. E aqui, o que tu acha que aconteceu aqui? Ele foi para frente no. Errou. Não, ele foi mais para trás. Mais para trás, porque continua na parte negativa. Então, menos 125. Logo, o deslocamento total foi menos 125. Vamos dizer assim, o trem está na posição menos 125 agora. Tá bom? Certo. Perfeito. Então, vai acontecer algo parecido com o outro ali de cima, né? O outro vai ter andado 125 negativo, depois 125 positivo e mais 125 positivo. Então, o deslocamento total dele é 125 positivo. Me diz uma coisa, nos teus estudos aí, tu sabia dessa técnica de encontrar o deslocamento calculando a área da curva, a área abaixo da curva? Você tinha visto isso? Eu já fiz alguns exercícios. Legal. Ótimo, isso é ótimo. Sendo assim, nós temos uma distância, então, de 500, né? De 250 entre um e outro. Esse aqui é o zero, né? E um está a menos 125 e o outro está a 125. Significa que a distância total entre os dois, que é o que o problema pede, né? Distância entre os dois. 250. Resposta D. Certo. Certíssimo. Então, né, FUVEST. note que FUVEST, né? Sempre tem um jeito mais fácil de fazer, né? E ela cobra sempre o assunto mais completo possível, porque precisa... Normalmente cobra só uma parte do gráfico, né? Aí aqui cobra a parte negativa, a parte positiva e comparação ainda. Isso, exatamente. O FUVEST tem essas questões bem completas mesmo. Cada questão envolve boa parte do assunto, assim. Então, e a pegadinha aqui é clara, né? O cara olha o gráfico e pensa, estão na mesma posição aqui, mas não é um gráfico de posição. É. Aí já era, bro. Então vamos para a próxima, T112. T112. Outro gráfico, só que agora é um gráfico de aceleração. A aceleração de um móvel parte do repouso. A aceleração de uma parte do repouso varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Então, ele tem um período de aceleração 4 por 5 segundos. Depois a aceleração é 0, então, nesse momento ele está MRV.
Depois uma aceleração negativa, uma freada. Instante contado a partir do início do movimento, no qual o móvel para é. Bem, móvel parar significa a velocidade ser zero, né? É. Muito bem. Então, note que a gente pode fazer a mesma estratégia a princípio. Porque a área abaixo de um gráfico de aceleração é a velocidade. Então, qual é a velocidade que ele tem aqui no final desses 5 segundos? Bem, isso não é um retângulo? Então, eu vou chamar aqui de 1, de 2, de 3, essa terceira parte. A velocidade em 1, no final do 1, pelo menos, vai ser a área do retângulo, 4 vezes 5. 20 metros por segundo. Agora na parte 2. Bem, a aceleração é zero. Isso não significa que a velocidade foi para zero. Significa que a velocidade não mudou. Então a velocidade depois de 8 segundos continua sendo 20. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Meu Deus, tem um pernilongo da AIDS aqui me incomodando desde a hora que a aula começou. Bicho desgraçado. Pronto, agora foi. Ele estava no repouso, né? Por isso que a gente pôde começar da velocidade zero aqui, senão a gente ia ter que pensar um pouco mais. Agora aqui, novamente, nós temos um gráfico onde ele está negativo. Se a gente quer que ele vá para zero, para que a velocidade fique zero, a gente quer a área que dê 20, né? Então, quanto que a gente vai precisar multiplicar para que a área dê 20, né? A gente já sabe que a altura desse retângulo é 2. Então, 2 vezes quantos vai dar 20 aqui? 2 vezes 10. Portanto, eu preciso de um tempo de 10 aqui para ele fazer a velocidade para zero. Ok? Uhum. Então, Mas agora qual que é a que, pergunta, né? é um instante que ele para. Instante que ele para. Instante que ele para, então, veja, ele até aqui é 8. Ele teve que andar mais 10 segundos para parar, então 18. Beleza? Beleza. É isso aí. Então, esse é o T. Mais 8. Mais 8. Então, sempre que tu puder resolver por esses estilos de geometria, fica bom, porque essas equações de geometria são muito simples, né? Coisa de retângulo, triângulo. Perfeito. Tem mais alguma que você acha interessante ali para a gente finalizar? Só nessa parte aqui dessa mesma questão, por que que a velocidade permaneceu a mesma quando a aceleração era... Porque quando a tá. aceleração é zero, a velocidade não muda, né? Uhum. Entendi. Sorvete. Vamos para a próxima. Vamos. 113. 113. Uou, tem um monte de gráfico aqui. O automóvel desloca-se a partir do repouso num trecho retilíneo de uma estrada. A aceleração do veículo é constante. Em algumas posições, ele é assumida bem como os respectivos instantes estão ilustrados na figura. Um gráfico que melhor representa a velocidade escalar do automóvel em função do tempo é... Bem, aqui a gente tem um carro que ele está a cada segundo, né, aumentando a sua posição. Não está sendo um aumento homogêneo da posição. Tipo, não é de 1 em 1, de 2 em 2. Do primeiro segundo foi um aumento de 2. Do segundo para o terceiro ele está na posição 5. Né? Então, peraí. Ele aumentou a posição 2, depois aumentou 2 de novo. Não, o delta S é 5. Então ele aumentou em 5. Entendi. Então aqui o delta S foi 3, ele foi 5, ele foi 1. 1, 3, 5, beleza.
Com isso em mente, a gente já pode pensar na equação, né? A gente já tem pontos suficientes, na verdade, para encontrar a equação. Mas o gráfico do problema são gráficos de velocidade, né? Pode ver lá que são gráficos de velocidade. Então, a gente tem que encontrar uma expressão para a velocidade desse objeto. Mas para encontrar a expressão da velocidade, o que a gente precisa é da aceleração. Velocidade em função do tempo tem aceleração lá no meio. Então, eu vou ter que usar as informações que eu tenho aqui para achar a aceleração. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho posições e tempos, então eu vou utilizar sorvetão. Quero encontrar o A. E eu tenho, por exemplo, posições iniciais aqui. Eu já sei que a posição inicial é 0. E a velocidade inicial também é 0. Então eu posso pegar, por exemplo, o primeiro tempo ali, o tempo de 1 segundo. Eu sei que ele andou 1 metro. 1 igual a vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então, eu sei que a aceleração desse corpo é 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Beleza. Entendeu o que eu fiz? Então tá bom. Entendi. Então pronto. Foi bem fácil encontrar a aceleração. Agora a velocidade vai ser simplesmente 2t, porque não tem velocidade inicial. Sendo assim, 2t. Agora eu posso olhar os gráficos lá. Tu consegue me dizer qual é o gráfico? O tempo Sabendo que de a 1 equação segundo vai ser velocidade 2. Isso, tempo de 1 segundo vai ser a velocidade 2, exatamente. Então só pode ser A, né? Pode ser a A. Resposta A. Perfeito. Então aqui o que falta, o que é necessário, né? É entender o algoritmo de como resolver um problema onde você não tem a incógnita justamente na equação que você quer. A gente olha para esse problema e pensa, pô, quero escrever a equação da velocidade. O problema é que não me veio nenhuma informação sobre velocidade de forma explícita. Então eu escrevo a equação da velocidade, que é o vovô ateu, né? Poderia ter escrito, eu não fiz isso, né? Porque eu sei que tu entende, né? Tu já sabia de cabeça qual era. É. 0t, 0 mais at, né? Então, pô, eu quero essa equação, mas para eu ter ela, eu preciso do V0 e do A. O V0 eu tenho. Qual é o A? Quando eu descobrir o A, eu vou saber qual é o gráfico disso. Então, o A eu encontro numa equação que tem as informações aqui. Não pode ser Torricelli, porque ele deu tempo. Então, vai ter que ser sorvetão. Beleza? Beleza. Quer fazer mais uma? Essa próxima parece que não é tão difícil. A gente pode tentar. Tá, vamos lá. A 114, né? É. Visconde de Sabugosa vê uma jaca cair da árvore na cabeça de Emília. Este movimento poderia ser representado qualitativamente pelos gráficos da posição entre a velocidade e função do tempo. What the fuck? Bem, eu vou abrir no livro aqui, que eu não quero passar tudo para cá. Muito bem, uma maçã caindo de uma jaca, na verdade. Nossa, caiu uma jaca, mataria a menina. Uma jaca é pesada, né? Que tipo de movimento é? MRU ou MRUV? Uma jaca caindo de uma árvore? MRUV. MRUV? Sim, sim, tem aceleração da gravidade. Muito bem. Então, na verdade, todos os gráficos aqui, eles são de aceleração da gravidade, né? São de MRUV, né? A posição é uma parábola, a velocidade é uma reta. Mas qual que representa o movimento aqui? Note que nós temos a velocidade no mesmo sentido da gravidade. Certo? Certo. Velocidade no mesmo sentido da gravidade. Mas o deslocamento pode estar num outro sentido aqui. Eles podem estar considerando que o deslocamento foi negativo, que o deslocamento foi positivo. Entendeu? Em nenhum momento ele falou sobre o referencial aqui. É que nem aquele nosso primeiro problema. Então, o que acontece aqui, né? De fato, a velocidade da
da nossa jaca aí vai aumentando em módulo, né? Então, por exemplo, não pode ser a primeira. Porque perceba que em módulo está diminuindo a velocidade. Concorda comigo? É, Então, pode ser, por exemplo, a B, a C e a D. E a E. A B, a C e a E podem ser como resposta. Vamos olhar a B, por exemplo. Né? A velocidade está negativa e a posição está diminuindo também. Então a B pode ser uma resposta certa. A gente está considerando a posição inicial como uma determinada altura positiva e essa altura positiva vai diminuindo. é. Ok? Agora vai diminuindo porque tem uma velocidade negativa gerando essa diminuição. Agora vamos ver a D aqui. A D não, a D pode ser errada. Né? Vamos ver a C. A C, a velocidade está aumentando e a posição está diminuindo. Então é como se tivesse começado no zero, a velocidade está aumentando, sentido positivo, está indo para o sentido positivo da velocidade, mas para a posição ela está indo para o sentido negativo. Né? Porque está diminuindo a posição. Né? Sim. Se a gente está considerando, olhando para esse gráfico aqui, que o sentido para baixo é positivo, então não pode ser C. Porque como é que pode em velocidade para baixo ser positivo e para deslocamento ser negativo? Né? Tem que ser positivo para os dois. Porque tanto a velocidade quanto o deslocamento estão indo para baixo. Estão com sentido para baixo. Então não tem como um ser positivo e o outro ser negativo. Ok? Uhum. Então, por hora, me parece que B é a resposta certa. Agora vamos ver aí que é a última. Né? Novamente, invertendo os sentidos. Né? O deslocamento aumenta e a velocidade está negativa. Não tem como. Os dois têm que ter o mesmo sinal, porque eles estão indo para o mesmo sentido. Beleza? Então, por isso que a resposta tem que ser B. Entendi. Então é isso. Bem, hoje foi bem produtivo. Espero ter te ajudado. E desculpa o começo lá, agora eu anotei teu nome aqui, não vai mais ter esse problema, tá? Tá. Então tá bom. Até semana que vem, Alexandre. Até. Valeu. Falou.